Olá, companheiros. Hoje eu vim aqui, analisar um novo episódio de Universo Resistência. Caramba, nem esperava que ia sair hoje, hein? 3 anos haviam se passado desde o incidente que ficaria conhecido como caso Vingança Escarlate. E nesses 3 anos, o mundo começou a perceber, da pior forma possível, que pessoas com superpoderes não eram apenas heróis em potencial. Caralho. Mas também ameaças reais. E desde então, muita coisa mudou. Os para-humanos deixaram de ser um rumor isolado e passaram a fazer parte da realidade global, virando até fenômenos para boa parte da população terrestre, pois por se tratarem de indivíduos com habilidades especiais e excêntricas, poderiam travar batalhas nas quais a humanidade não conseguiria travar, se tornando a primeira equipe de super-heróis do planeta. Mas com essa popularidade, também veio algumas preocupações, pois os governos passaram a monitorar mais as atividades ao redor do mundo, porque agora não eram só cajus que eles teriam que lidar ao redor do mundo. A CIV expandiu sua influência, devido à alta demanda que o governo investia em monitoramento global, e a Fundação Para-Humanos, aquela mesma que começou como uma ideia improvisada, se tornou uma organização reconhecida e ao mesmo tempo questionada pelas suas ações. Por quê? Como dito, o mundo estava dividido. Metade das pessoas do planeta enxergavam esperança nesses heróis, mas a outra metade enxergava um pouco de perigo, pois após o Vingança Escarlate, outros para-humanos vilões começaram a surgir, e eram sempre o trio da CIV nesses heróis. Mas a outra metade enxergava um pouco de perigo, pois após o Vingança Escarlate, outros para-humanos vilões começaram. Cara, ia ser legal saber mais sobre esses vilões, né? Tipo, olha isso aqui, pô. Parece marimbondo. Será que seria um arqui-nêmesis dele? Caramba, legal, velho. Esse daqui é pica. Esse daqui, caralho, é muito pica. Começaram a surgir, e eram sempre o trio da CIV que ia lá pra deter. E por falar neles, no meio disso tudo estavam os nossos heróis, ou pelo menos, o que restava deles. Máquina Azul era o que tinha as diferenças mais visíveis, que diferente dos outros. Ele não se escondia mais das pessoas. A sua presença era pública e registrada. Ele salvava pessoas à luz do dia. Atravessava céus e cidades sem tentar esconder o que era. A essa altura do campeonato, todo mundo já sabia que ele é um alienígena. E, aos poucos, as pessoas começaram a chamá-lo de herói também. No começo, ele não entendia muito bem o significado daquilo, mas mesmo assim continuava ajudando, porque dentro da lógica dele, fazia um sentido. Agora, o Coronel Britânia já não parecia o mesmo. O Chris continuava eficiente, preciso e quase impecável em campo de batalha, mas havia algo ruim nele. Cansaço. Não um cansaço físico. Algo mais profundo. Ele não precisava reclamar mais das missões que lhe eram entregues, e nem questionava os motivos delas, mas também já não acreditava muito no que estava fazendo. Era como se ele estivesse apenas continuando, mesmo estando cansado. E então havia Vitor Augusto, vulgo, o marimbondo, de todos ali. Talvez ele fosse o único que nunca quis estar naquele lugar. Ele não virou herói por escolha, virou por revolta contra figuras tiranas, tanto os militares da ditadura, quanto o Mark Ograd. E agora, pra ele, já não tinha mais a mesma. Claro que ele igualmente cumpria missões e ajudava quando necessário, mas depois de 3 anos ele chegou num estado que estava mais distante. Pensava mais na vida que ele queria ter pra ele e pra sua esposa, querendo algo melhor do que a vida que levava sendo marimbondo. E isso começava a ficar mais claro. O Butcher percebia tudo, mas não dizia nada, porque lá no fundo, ele também estava cansado disso. A fundação cresceu rápido demais, e toda aquela politicagem abstrata começou a ficar complicado demais. E Vitor, pela primeira vez, começou a duvidar se aquilo tudo realmente estava funcionando. E foi nesse cenário que surgiu Eric Nimoy. No começo, ninguém sabia o nome dele, ninguém nem sabia que ele existia, só sabiam que algo, envolvendo ele, estava acontecendo nas Filipinas. Alguns relatórios começaram a surgir, zonas contaminadas com alta radiação, estruturas deformadas, pessoas adoecendo sem explicação, objetos perdendo forma ou derretendo. Parecia literalmente um desastre nuclear, mas não era, era algo pior. Em questão de minutos, a fundação foi enviada com um objetivo simples, identificar a ameaça ou neutralizar, se necessário. Mas o que encontraram não era mais uma das coisas simples que eles lutavam ao longo de 3 anos. Quando chegaram, encontraram uma cidade que estava parcialmente destruída, não por uma nova explosão nuclear, mas sim por distorção. Asfaltos ondulados como líquido, prédios deformados, metal retorcido como se fosse de alumínio. Então, ele apareceu, um moleculador. Ele não apareceu como uma figura grandiosa, mas como algo mais errado e distorcido. Seu corpo parecia instável, a pele reagindo a sintomas internos, o ar ao seu redor vibrando de forma normal. Mas o pior de tudo, ele não parecia um monstro como Vingança Escarlate, ele parecia alguém tentando não ser um. O primeiro confronto foi rápido. Os ataques não funcionavam como deveriam. A matéria ao redor reagia aos movimentos dele. Os golpes dos heróis eram desviados pelo próprio, demonstrando um comportamento como se fosse uma máquina. E no meio do confronto, em seu pior momento, um civil foi atingido, por consequência das próprias ações do moleculador. E o próprio viu o que tinha feito, parou por um segundo, e naquele mesmo segundo, disse tudo sobre si mesmo. Ele não queria ter feito aquilo, mas não conseguiu evitar. E antes mesmo que os próprios heróis fizessem algo, ele fugiu dali o mais rápido possível, e deixou para trás algo muito pior do que destruição. Deixou perguntas em aberto para nossos heróis. Foi só depois disso que descobriram quem ele era. Seu nome era Eric Nimoy, um cientista e engenheiro químico numa fábrica radioativa nas Filipinas. Ele era responsável por um projeto experimental de segurança para o asilo para SYL, que por sinal, deu errado, e muito errado. Houve um acidente que envolveu um vazamento de radiação dentro da fábrica, e para impedir que o vazamento expandisse para a cidade local, ele se trancou dentro da fábrica com a radiação dentro, se juntando ao acidente. Infelizmente, o acidente não o matou, mas acabou de transformá-lo. Seu corpo passou a absorver altas doses de radiação constantemente em questão de minutos. Mas ele não morreu pois, de alguma forma, ele a absorveu enquanto estava exposto. E como eram altas quantidades para poucos segundos, ele surpreendentemente não morreu. E agora, para sobreviver ele precisava liberar um quinto de sua radiação corporal, diariamente, antes que sua própria radiação o consuma vivo. O problema? Isso destruía tudo ao redor. Ele não estava simplesmente atacando algo, ele estava só tentando se manter vivo. E isso mudou tudo. A forma que a CIV passou a vê-lo deixou de ser algo como uma ameaça, e passou a ser de mais preocupação. A partir daí, a fundação deixou de ter um objetivo claro, porque não havia resposta certa sobre o que fazer com o moleculador. Butcher queria encontrar uma solução mais razoável para os dois lados. Chris se recusava a aceitar que aquilo fosse reversível, enquanto Trade via os riscos, mas começava a enxergar algo além da lógica. E Vitor, diferente do pessoal, entendia o moleculador, porque, de certa forma, ele também já tinha sido consumido por algo maior do que ele, sabendo exatamente qual era a sensação de injustiça que ele sentia.
Enquanto o grupo discutia sobre o que poderiam fazer quanto ao Eric, Fernanda conversava com o Vitor. A situação estava meio tensa pra ele, então tinha que ter alguém lá pra pôr a cabeça dele no lugar. E enquanto os dois debatiam eticamente sobre o que fazer, Fernanda deixou escapar uma surpresa pro Vitor. Quer dizer, ela não falou exatamente o que era essa surpresa, mas deu a entender que seria algo que ele iria gostar e que seria o próximo passo para uma nova vida. E acho que foi ali que Vitor entendeu que tinha que tomar uma iniciativa quando as coisas dessem errado. Um tempo depois, os heróis partiram para o segundo confronto, mas não foi exatamente uma luta, foi mais uma tentativa de reconhecimento do que... Ah, já sei, Victor vai ser pai. Victor! Foi ela. Encontrando Eric à beira de um lago contaminado por sua própria radiação até que o próprio percebeu suas presenças, e se sentindo ameaçado, através dos seus poderes com a junção das matérias-primas e orgânicas do lago contaminado, ele cria sua própria armadura. Era meio robusta, mas ia o ajudar a equilibrar seus poderes e a sua fisionomia radioativa. Eles tentaram conter o Eric durante a briga, tentaram até falar com ele dizendo que só estavam ali tentando ajudá-lo, mas não adiantou nada. A essa altura do campeonato ele já estava tão rico em radiação que seu lado racional agia mais que o emocional, e foi ali que ele revelou seu plano. Ele pretendia voltar à mesma usina nas Filipinas e criar uma máquina, capaz de remover toda a radiação do seu corpo de uma vez por todas, e permanentemente. Por um momento, aquilo pareceu esperança aos seus olhos, até que Trade fez uns cálculos sobre seus planos, e o silêncio que veio depois foi pior do que qualquer explosão, pois ele calculou que se a máquina fosse ativada e absorvesse literalmente toda a radiação do Eric, ela imediatamente seria liberada na atmosfera ao redor em escala global, contaminando toda a atmosfera terrestre e mataria milhões, talvez até bilhões. A certeza é que metade do planeta morreria nessa brincadeira, incluindo o próprio Eric, porque o que mantinha ele vivo depois do acidente nuclear era sua própria radiação. Tirá-la de seu corpo seria como arrancar fora todos os seus órgãos internos. Tentaram avisar isso pra ele, mas mesmo assim ele quis continuar, porque naquele ponto, viver já não parecia uma opção melhor pra ele, e usando seus poderes, teletransportou sua matéria física pra outro estado, bem longe dali, rapidamente deixando os heróis pra trás. E foi ali, naquele mesmo momento, que o trio quebrou, pois eles queriam bolar uma solução viável para deter o Eric, sem que envolvesse a morte de alguém. Mas isso era meio difícil de se pensar. Se ele continuasse com a radiação em seu corpo, ele teria que liberá-la uma vez por dia para não morrer, consequentemente matando alguém que estiver próximo a ele. Mas se removerem a radiação de seu corpo, além de matá-lo, a radiação seria dissipada na atmosfera terrestre, matando metade do planeta no processo. E com isso, não havia dúvidas de que aquele era o, entre muitas aspas, vilão mais difícil que a Fundação para Humanos teve que lidar em 3 anos. Mas eles não desistiram, até porque eles tinham pouquíssimas horas para bolar uma ideia rápida, pois o moleculador já estava no processo de criação da máquina. Horas mais tarde, os heróis chegaram no mesmo lugar onde tudo começou, na maldita fábrica radioativa que Eric trabalhava, mas dessa vez ela parecia mais sombria, como se a presença do moleculador lá fosse motivo de modificar a atmosfera ao redor. Só que ele parecia mais esperto do que o Arecia, pois ele criava um campo de força ao seu redor, impedindo que qualquer coisa ao seu redor o atingisse enquanto criava a máquina, que infelizmente inclui os próprios heróis. Tem todos menos o marimbondo, já que seu traje era adaptável a ficar menor do que uma molécula, permitindo então que ele passasse sem a menor dificuldade para o outro lado do campo de força, deixando seus amigos presos do outro lado. E ali, vendo eles do outro lado, ele começou a pensar nas possibilidades que ele tinha, e pela primeira vez desde que virou marimbondo, ele tomou uma decisão por conta própria. Tinha que ser ele, os demais não entendiam, mas ele sabia o que deveria fazer. O colapso veio rápido, a máquina foi ativada, e todo o céu mudou de cor, passando de um azul exuberante para um vermelho sangue. Era quase como se o mundo sangrasse pela radiação sendo exposta. E então veio o último confronto. Era somente marimbondo e moleculador, que não foi exatamente uma luta por vitória, foi uma luta por tempo, pois enquanto Eric impedia o Vitor com suas tajadas de energia, o Vitor reconfigurava seu traje, desligando as funções bases e iniciando um cronômetro de 1 minuto, antes que todo o trabalho de sua vida fosse deliberadamente reduzido a átomos, literalmente, pois quando o cronômetro chegasse ao zero, seu traje, junto ao seu corpo, encolheria tanto e tanto, ao ponto em que Vitor ficaria 1000 vezes menor do que uma bactéria, e entraria para a zona quântica. E quando o cronômetro começou, o Vitor se aproximava sem medo do Eric, usando sua tecnologia para revidar a radiação do Eric contra ele mesmo, fazendo ela subir aos poucos, dizendo que em todas as vezes em que ele agia como marimbondo, ele não agia por escolha, mas dessa vez, vendo alguém tão frágil quanto ele, a escolha era feita por ele mesmo, sem ordens, e para ele, era o suficiente. E quando o cronômetro chega ao zero, Vitor encolhe instantaneamente, encolhendo a nível molecular, entrando dentro dos átomos do Eric e eliminando as células radioativas com a própria química de seu traje, como se a solução da radiação fosse a tecnologia quântica. Horas depois, toda a radiação ao redor desapareceu. A reação global que o Eric causava também parou. A energia se estabilizou. Os heróis descobriram que deu certo. O que Vitor tinha feito foi beneficente. Ele não só impediu a morte de milhares de pessoas, incluindo a do próprio Eric, mas tudo isso com custo. Vitor Augusto não iria voltar, uma vez que você se encolhe até o menor dos átomos. Não existe uma solução de voltar. Você passa a deixar de existir no plano visível e passa a coexistir em outra dimensão separada do plano humano. Eric, por outro lado, sobreviveu, sem quase nenhuma radiação. Vitor garantiu que toda a radiação de seu corpo se reduzisse a 0,01%, o suficiente para deixá-lo lúcido e consciente, mas completamente destruído por dentro. E ele escolheu se entregar aos heróis restantes, porque sabia que não conseguiria viver com aquela culpa de ter causado tanta dor na vida de tantas pessoas. Trade e Chris viram a cena e decidiram que a melhor opção possível para o Eric era prendê-lo no asilo para SYL, porque por mais que ele tenha se livrado da radiação que o transformava naquilo, ainda sobrava aquele 1% em seu corpo, que poderia dar em algum lugar mais pra frente, e para não correr o risco, o colocaram num lugar onde sabiam que ele ficaria bem. Uma semana depois, a Fundação para Humanos acabou. Batman decidiu que iria encerrar tudo, com a perda de um de seus membros. As coisas ficariam muito mais difíceis de lidar. Chris foi embora, decidiu pendurar o escudo de vez e foi viver em isolamento em algum lugar. Enquanto Trade decidiu continuar fora dos para-humanos, porque alguém precisava continuar pelo Vitor, queria que seu sacrifício não fosse em vão, e foi começando a entender como que a esperança humana funcionava. Mas Fernanda, por outro lado, foi a que mais sofreu com essa notícia. Ela que já sofria antes com a perda de várias pessoas durante a ditadura militar, agora teria que lidar com a dor de perder a única pessoa que estava ao seu lado depois de tudo aquilo, e o pior de tudo, a tal surpresa que ela guardava ao Vitor esse tempo todo, era que ela estava grávida. Aquilo era a desculpa perfeita que Vitor precisava para sair da fundação. Não daria mais para ele arriscar sua vida todo dia numa briga que não era dele enquanto tinha um filho esperando em casa. E agora que ele se foi, Fernanda não tinha mais motivos de felicidade. Na verdade, eu diria que foi o contrário. Fernanda começou a demonstrar emoções de ódio a Save, começou a culpar o Batman pela morte de seu marido e abandonou a empresa, levando consigo tudo que pertencia ao Vitor e deixando para trás todo o avanço que ele fez para Save, mas deixando também uma promessa de vingança. Enquanto todos tentavam seguir em frente, em algum lugar, Fernanda observava em silêncio. Seu luto não parecia apenas dor, parecia algo mais, deixando uma mensagem de que, em algum lugar além da matéria, isso ainda não tinha acabado para ela. Putz. Então, pessoal, esse daqui foi o vídeo, né? Realmente eu tô ansioso. Faz tempo que eu não vejo o Universo Resistência. Então, né, esse é o vídeo. Vou finalizando por aqui. E tô ansioso pelo próximo episódio, né?